Boa noite, está começando agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Vássia Vanessa e hoje vou conversar com a antropóloga Mariana Pantoja, que é também autora do livro Os Milton, 100 anos de história nos Seringais, que foi lançado este mês aqui em Rio Branco. Boa noite, Mariana. Boa noite. Um prazer te receber aqui. Prazer é meu. Gente, a Mariana, ela nasceu em São Paulo, mas ela morou em 93, 94 em Cruzeiro do Sul. E se apaixonou tanto pelo Acre, pela história do Seringal, que acabou se mudando de malas e cuis do Rio para cá. Isso, não é isso, Mariana? Isso. Mariana, quando a gente lê os Milton, né, a primeira coisa que a gente percebe, pelo menos foi o que eu particularmente percebi, é que a maneira como a história foi contada, né, da vida da floresta, ela tem um olhar que não é só acadêmico, é também afetivo, né? Esse olhar afetivo, ele existia já em pesquisas anteriores tua ou é uma coisa que surgiu com esse contato com os seringueiros do Acre? Olha, na antropologia, né, quando a gente faz pesquisa de campo, né, existe uma conversa, né, sobre como é que é pesquisa científica, se na verdade é você que vai e para você fazer uma pesquisa de qualidade você tem que estar dentro da comunidade, do povo que você está estudando. E isso você acaba criando relações pessoais com as pessoas, né? E então, de alguma forma, né, esse elemento do subjetivo, ele permeia já essa relação. Eu acho que não contamina, né? Uma boa antropologia não se deixa contaminar por toda essa subjetividade, porque ela se contaminar, ela tende a cair no senso comum, né? Então, acho que a gente tem instrumentos de formação, de capacitação para não cair ou numa pura ideologia ou só no que vai no teu coração. Mas eu sempre trabalhei assim achando que é importante você compreender. Você acaba não tem como não ter um afeto assim, né? Você se envolve com as pessoas, você conhece o modo de vida delas, você se sensibiliza por elas, né? E na hora de fazer o teu trabalho de redigir, você vai procurar dar um tratamento adequado para aquele material, mas a subjetividade, ela sempre permeou. Voltando um pouco, antes, quando eu estava no meu mestrado, eu trabalhei com os Sem Terra, do Paraná. Minha dissertação de mestrado foi com um grupo de assentados que tinham acampado em beira da estrada, foram beneficiados pela reforma agrária. Eu não peguei o acampamento, eu já peguei eles no assentamento, né? E nessa época, eu trabalhava na universidade e trabalhava também numa ONG chamada CEDI, Centro Ecumênico de Documentação e Informação. E a gente tinha um trabalho de assessoria ao movimento Sem Terra, nas experiências deles de cooperativismo. Então, na verdade, eu sempre fui uma profissional que trabalhei na pesquisa, mas também na intervenção, né? Sempre procurei dar uma dimensão mais concreta para as coisas que eu estava estudando, para as coisas que eu estava analisando, né? Para o conhecimento que eu estava produzindo, né? Que isso pudesse, não é que isso tinha que servir necessariamente para alguma coisa, porque a ciência não necessariamente tem que servir para tudo, senão a gente cai também no utilitarismo, mas eu gostava de ter aquela dimensão do conhecimento, e quando eu ia para a minha assessoria, quando eu ia ajudar o Movimento Sem Terra, por exemplo, a pensar o porquê de uma experiência de coletivização da terra estar ou não dando certo, eu tinha um suporte da minha produção de conhecimento, de conhecer outras experiências em outros lugares que tinham dado certo ou não, e que aquilo apoiava, me ajudava no momento de dar minha assessoria política ao Movimento Sem Terra. Então, eu sempre trabalhei, eu costumo dizer, com um pé na universidade e um pé na assessoria, na intervenção. Eu acho, para o meu perfil, me parece assim que nos Milton você foi um pouquinho além do que isso, né? Fui. Pelo menos assim, quando a gente lê, até você mesma coloca isso no livro, da relação que você acabou estabelecendo com a família do seu Milton, com a dona Mariana. Nos Milton, o que aconteceu com a família do seu Milton e da dona Mariana foi que a gente foi trabalhar junto porque a gente era amigo. Eu nunca fui para o Alto Juruá pensando em fazer uma tese sobre o doutorado, na verdade, quando eu fui a primeira vez, era uma coisa bem distante, e pensando em fazer um livro sobre uma família de seringueiros. Era um outro tema de pesquisa. O meu compromisso no projeto que eu estava trabalhando na época era um outro tema que não tem nada a ver com isso. Mas a gente, por uma série de circunstâncias, foi ficando amigo, foi se aproximando dentro de um trabalho até de assessoria, porque o seu Milton foi presidente da associação e eu fui uma das principais assessoras dele na época, de organização da associação local. E eu fui me aproximando da família.
E a gente foi ficando amigo, e aí, de repente, aquela relação familiar, daquela família comigo, se impôs na minha vida, né? E eu, numa época, cheguei a ficar num certo dilema, porque eu não sabia o que eu fazia, porque eu ia fazer uma outra pesquisa, mas eu estava com aquela família, a gente era muito próximo, e como é que eu ia fazer pesquisa daquele jeito? E aí o Mauro, que me fez a sugestão, que eu conto, falou assim, olha, vamos transformar isso num material de estudo, de pesquisa. E aí foi super legal, porque quando ele falou isso, para mim, assim, deu um clique numa chave. Eu falei, pô, claro, porque eu conhecia coisas daquela família, eu conhecia as pessoas pessoalmente, né? Eu conhecia a personalidade de muitos deles, né? Então, a dimensão de conhecimento que eu tinha, ela passava pela dimensão de pesquisa e tal, mas tinha uma dimensão pessoal também, né? E uma das coisas que me levou a fazer esse trabalho foi que, na verdade, eles me ensinaram muito sobre a vida na floresta. Né? Qual foi a reação do seu Milton, da Mariana, quando você sugeriu escrever a história da família deles, dos antepassados, dos pais, dos avós? Como é que eles reagiram a essa ideia? Eu acho que eles reagiram bem. Eu acho que, no fundo, na verdade, no início, nem a gente tinha ideia de onde isso ia parar muito bem, né? Porque quando o Mauro deu essa sugestão, a gente fez uma reunião com a família do seu Milton, né? Sentamos lá na casa deles, na época o Mauro Almeida comigo, e a gente foi explicar, olha, a Mariana está querendo fazer um trabalho. Foi quem fez o prefácio do teu livro? Foi quem fez o prefácio do livro, foi meu orientador no doutorado. E aí, né, o que a gente acertou naquela área é que eu iria escrever um trabalho sobre a história da família, né? E eu acho que eles, não sei, na época eu não estou assim muito lembrada, mas foi uma reação positiva, não houve problemas com relação a isso, né? Houve, assim, esclarecimento sobre o que é uma tese, quais são os procedimentos, o que vai acontecer, se isso podia ou não dar livro. Então, na verdade, há 10 anos atrás, a gente já falou desse livro, que isso pode ser que virasse um livro, como é que iam ser divididos os benefícios, se eventuais benefícios viessem desse livro, né? E o que eu senti, né, e sinto hoje, e senti ao longo do tempo, eu acho que eles ficaram felizes, assim, orgulhosos né, de ter uma história de uma família como tantas outras que está no Seringal, e de repente elas estão já nas estantes de livros, elas estão na livraria, elas ganham uma outra visibilidade, né? Mariana, eu tenho uma curiosidade. Uma das críticas que a gente vê, assim, até dentro da própria academia mesmo, né, é que muitos cientistas, e aí eu estou incluindo até os antropólogos, alguns têm uma certa dificuldade, né, em ouvir as pessoas que às vezes são objeto de suas teses, né? Mas ouvir, que eu estou dizendo, ouvir com o coração. Né? Em que momento foi que a Mariana, antropóloga, deixou de ser só uma pesquisadora ou uma consultora dentro da reserva, dentro dessa relação com os seringueiros, para se tornar também uma amiga dos seringueiros? Eu acho que eu fui ganha pelos seringueiros na minha primeira viagem, no Juruá e na Amazônia e no Acre, que foi em setembro de 91. Na época do cadastramento da reserva extrativista, passei 1 mês e meio andando na reserva extrativista, andando de colocação em colocação, fazendo cadastramento. E aquela viagem para mim foi fundamental para direcionar a minha vida, né, para o Acre, meus interesses, meu estudo e minha vida mesmo pessoal para cá. E foram as pessoas, eu fiquei muito impressionada, né, com a generosidade, foi uma coisa que me pegou muito, sabe? Essa ideia de que você chega e a pessoa nunca te viu antes, e a primeira coisa que ela faz é te oferecer alguma coisa, fora o café, né, que é a primeira recepção, né, o suba, né, primeiro suba, depois o café, e aí já pergunta se você já comeu, e se não tem comida tem banana, se não tem banana tem uma coisa, e só tem aquela... matando a galinha, fazendo... Exatamente, então aquela coisa assim de você percebe sei lá, né, o que a gente poderia chamar, eu não gosto desse nome pobreza, mas assim, uma precariedade material em muitos casos, mas uma dignidade humana, uma educação, né? Acho que a população que vive na floresta tem uma educação que dá muitas vezes de 10-0 na gente, né? Eles não interrompem ninguém que está falando, não se passa no meio das pessoas, esse hábito que a gente tem, né? Você está conversando e alguém entra pelo meio, aí você já abandona aquela conversa, já cai para outra. Então, todas essas regras de etiqueta, o passar rede, né? De repente você está passando a rede na casa de uma pessoa que nunca te viu e a abertura das pessoas. Uma hospitalidade também muito grande. Exatamente. Né? Eu me senti muito acolhida, me senti muito comovida e eu não sei, eu voltei do Acre a primeira vez sabendo que de alguma forma a minha vida passava por aqui, passava por aquelas pessoas, né? E aí depois, quando eu vim em 92, alguma vez, quando eu vim morar no Cruzeiro do Sul em 93, 94, que foi um período de muita pesquisa, de muito campo, eu tinha uma casa em Cruzeiro do Sul, mas eu passei talvez 70% desses 2 anos
nos seringais, nas colocações, morando, ficando, permanecendo grandes temporadas, de 2, 3, até 6 meses na área direta. E aí também trabalhando com a associação, pensando naquela proposta de reserva extrativista, de como é que aquilo poderia, né, de dar uma minha pequena contribuição para que aquela proposta, né, para que aquilo andasse um pouco. Eu não sei, eu me comprometi com aquelas pessoas, né, com aquela causa, com aquela floresta, né, também. Mariana, você falou duas coisas. Você usou o termo precariedade, né, que inclusive você coloca no livro, que foi uma das primeiras coisas que te chamou a atenção foi exatamente isso. Você colocou isso bem claro logo no começo do livro. E você falou das reservas, né? E eu vou voltar um pouquinho, quer dizer, um pouquinho não, vou voltar bastante, né? Desde a instalação dos primeiros seringais, né, no final do século XIX, começo do século XX, até a criação das reservas, da formação das cooperativas, tem uma longa estrada, né? Desde o começo, assim, do sistema muito opressivo até essa organização dos seringueiros, né? Hoje, assim, pela tua convivência, como é que os seringueiros de hoje, os descendentes desses primeiros nordestinos que vieram, dos primeiros seringueiros, como é que eles veem essa passagem, né, do sistema do patrão, do barracão, para as cooperativas hoje? Olha, essa é uma pergunta difícil e delicada. Eu acho que logo no início, né, no caso do Alto Juruá, as reservas, quando as cooperativas entram, elas entram num contexto de contraposição ao patrão, contraposição ao barracão, ao monopólio, né, da compra e venda de borracha, da venda de mercadorias. Então, as cooperativas, elas são vistas, acho que nesse momento, muito como a possibilidade de você ter a sua liberdade comercial, né? Mas existe ainda uma relação muito parecida com o patrão. Espera-se que a cooperativa dê assistência que o patrão sempre deu, embora o patrão não desse mais. Porque o contexto que entram as cooperativas é também o da crise da borracha. Os patrões estão enfraquecidos, muitos já saíram. O que você tem são gerentes ou até marreteiros mais fortes que estão dentro do seringal, pelo menos nessa área que eu conheço melhor. Então, as cooperativas, elas, né, o pessoal vê como uma possibilidade de substituição do patrão, só que não é aquele patrão que te obriga a comprar e vender, né? Ela vem num contexto também de conquista de direitos, né, do fim do tempo do cativeiro, como alguns autores chamam, e o início do tempo dos direitos. Ela vem associada a isso. Mas ela carece, naquele momento inicial, também de uma base social que esteja realmente comprometida com a proposta, toda a proposta política que estava por trás, né? E também de uma inexperiência dos próprios seringueiros, porque uma coisa é você ser seringueiro e você estar de um lado do balcão. Outra coisa é você ser seringueiro do outro lado do balcão. Você é o gerente. Tudo bem, você não é o patrão, você é o gerente da cooperativa. Mas você vai ter que lutar com mercadoria. Entende? Você vai ter que lutar com a questão do fiado, né? Com as cobranças, enfim, com uma série de coisas que também deram alguns problemas. E aí você tem um primeiro momento das cooperativas onde elas, na verdade, no Alto Juruá, o que a gente diz é que foi um tiro de munição, com aquele tiro de munição acabou com o sistema de patrão, criou-se a reserva extrativista e talvez se não tivesse sido assim, não sei se, enfim, a gente não sabe muito bem o que teria acontecido, porque não aconteceu, mas enfim, olhando aquela história você vê que aquilo teve uma eficácia muito grande. Depois, só que isso tem custos, porque como essa cooperativa ela não conseguiu se viabilizar naquele momento economicamente, né, e houve um período muito grande de descrédito com relação a iniciativas de cooperativa nos seringais, embora elas nunca deixarem de existir no Alto Juruá, até hoje você tem cooperativas funcionando, hoje em dia com, acho que a dimensão comercial dela, né, da viabilidade econômica se impôs um pouco mais, mas aí você tem outros comerciantes, marreteiros. Mas eles avaliam como uma coisa que foi uma mudança para melhor? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque as cooperativas, elas viabilizaram a conquista dos direitos sobre a terra, a liberdade comercial, o fim da renda, né? Em 88, houve um grande encontro em Cruzeiro do Sul de seringueiros, foi promovido pelo Conselho, na época era o Macedo, e foi um grande encontro, foi a primeira grande manifestação pública dos seringueiros do Alto Juruá na cidade, fazendo passeata e passando na frente das lojas dos seus patrões, né? E o que se ouvia mais naquele momento, em todas as reivindicações? Era o fim da renda e o fim do monopólio comercial. E isso foi conseguido, foi alcançado. Eu acho que é uma vitória, eu acho que existe uma visão positiva, embora você possa ter análises críticas dos seringueiros com relação à administração de como a coisa aconteceu, porque na verdade não virou um grande barracão suprindo os seringueiros e tal, né? Mas ela teve conquistas muito concretas e mudaram de uma forma muito, né, muito efetiva, né,
a vida daquelas pessoas. Mariana, a gente vou querer saber mais daqui a pouquinho com você, sobre, não só sobre a economia, mas sobre a vida na reserva, a cultura, enfim. A gente vai fazer um rápido intervalo. Tá bom. O Ideias da Aldeia volta já, conversando hoje com a Mariana e também com o seu Milton, que vai voltar aqui com a gente no programa. Fica com a gente. O Ideias da Aldeia está de volta, conversando hoje com a antropóloga Mariana Pantoja, que é autora do livro Os Milton, 100 anos de história nos Seringais. Mariana, uma coisa que me chamou muita atenção, a gente, pelo que a gente conhece, o seringueiro é um homem calado, um homem e uma mulher calados, né? São mais desconfiados também. Né? Inclusive você fala do Pedrinho, que é um dos filhos do seu Milton, que tinha uma certa reserva com você. Como é que foi você conseguir conquistar essa confiança a ponto de repente, a dona Mariana e o seu Milton abrirem, assim, confidências muito íntimas, até segredos de família mesmo? Como é que você conseguiu chegar a esse patamar de confiança? Eu acho que convivendo, né? Eu acho que da mesma forma que eu digo, né, no livro, né, uma das teses do livro, que as relações de parentesco, elas não se criam só pela biologia, digamos assim, né? As relações de afeto e de amor, elas não são automáticas, né? Só porque eu nasço daquela mulher ou com aquele pai biológico e tal. Elas são construídas, né, ao longo do tempo, através de procedimentos, de comportamentos, da convivência. E eu acho que no meu caso é um pouco isso também que aconteceu, né? Na verdade, a gente foi começar a construir esse livro, a gente já tinha alguns anos de convivência. Eu acho que um dos filhos dele chegou a dizer isso para mim, eu acho que eles notaram, né? Finalmente perceberam também que eu não estava ali de passagem, não era uma aventura, eu estava ali com a minha vida, né? Porque eu estava abrindo mão de muita coisa para estar ali também. E eu cheguei e fiquei, e fui ficando, e o tempo passava, e eu estava ali, e eu estava participando das reuniões, eu estava ajudando nas assembleias, eu acho que eles foram vendo um comprometimento, acho que foi uma relação de confiança que foi se estabelecendo, mas que foi sendo construída no tempo. Né? Aquela coisa que você volta, manda notícia, dá uma ajuda aqui, aí vai virando comadre, aí vai criando identidades, né? E afinidades. Eu acho que uma coisa também que teve aí no meio também, não tanto com a ala feminina da família, mas com a ala masculina da família, o seu Milton e os filhos, foi que eles foram praticamente os meus iniciadores, né, na ciência da ayahuasca, né, do cipó. Outra coisa que eu ia te perguntar. Isso, né? Eu acho que isso foi também um território privilegiado para esse lado da família e percebendo quem eu era. Porque o Daime, né, o cipó, uma forma de te descobrir me também. descobrir, ele vai revelando. Você não tem como você não se mostrar, né? Então, eu acho que isso também, com as mulheres nem tanto. Acho que as mulheres foi uma coisa que foi sendo construída no espaço mais doméstico, da cozinha, da convivência, das conversas, da cumplicidade. Mas com os homens eu senti que ali foi um território assim, privilegiado para eles saberem quem é essa mulher que está chegando aqui no nosso meio. Né? Bom, tem duas coisas aí. Tem a ayahuasca, que eu vou querer saber em detalhes já, mas tem uma outra coisa que eu quero pegar um gancho, que é essa coisa da família, né? Que você estava citando das relações familiares, da coisa do biológico e do afetivo. A dona Mariana, quando casou com o seu Milton, já tinha 3 filhos. Isso. Né? E o seu Milton, além dos filhos que eles tiveram juntos, seu Milton criou os 3 filhos da Mariana do mesmo jeito que os filhos. Isso. Que é uma coisa que a gente vê acontecer nos seringais, né? Isso você acha que, na tua opinião, a família dos povos que vivem na floresta, ela é mais acolhedora? Ela é mais aberta? Diferente das famílias que a gente vê nas cidades? Eu acho que tem diferenças, né? Eu acho que, primeiro assim, e não só nos seringais, eu acho que nas áreas rurais, né? Acho que isso vem também do Nordeste e mesmo no Sul, no tempo que eu andei lá também, embora eu não estava com muito esse olhar focado para a família, mas a unidade familiar, né, os grupos, né, que são ligados entre si por laços de parentesco, né,
eles são uma unidade fundamental, né, na organização social de um seringal. Se você não compreende as relações de parentesco, você não vai entender muita coisa que acontece. Né? Econômica, são unidades de trabalho, são unidades produtivas de consumo, né, e de produção também, né, são redes, né, que aí você envolve mais de uma casa, são redes de ajuda mútua, são redes políticas que podem eleger ou não eleger, por exemplo, um presidente de associação, coisas do gênero, que se articulam, né, na defesa, por exemplo, de uma colocação que esteja ameaçada por alguma invasão. Né? Então, a família, as relações familiares, elas são muito importantes nas áreas rurais e, em particular, nos seringais. E que são um pouco diferentes também do centro. Eu não sou uma especialista em família, em área urbana, mas eu acho que aqui a gente tem uma noção assim, um pouco mais individualizada, não só do indivíduo eu, né? No seringal, claro que você tem a noção do indivíduo, da pessoa, né? Mas você está sempre relacionado a um grupo social maior, né? Você tem certos compromissos, identidade, não é uma coisa opressiva, mas é uma identidade de afeto também, que ela é mais marcada. Acho que na cidade a gente é mais autônomo, sei, é diferente, né? E tem coisas assim muito interessantes, coisas que me chamaram muito a atenção, né? Essa coisa de como é que, no caso do seu Milton, né, ele se tornou o pai, né, do Pedrinho, da Raimundinha e da Osmarina, que são os filhos do primeiro casamento da Dona Mariana. E é interessante que, na verdade, é uma relação de afinidade, né, porque eles não são parentes de sangue, mas o que eu digo no livro é que houve uma consanguinização, né? Então, na verdade, parentes que eram afins, né, eles se tornaram parentes de sangue. Isso foi ritualizado de diversas formas até se tornar, né, assim. Outras coisas, né, avós que criam netos, né? Ou famílias que criam outras crianças. Me chamou muita atenção uma coisa no seringal, assim. Primeiro era como você tinha crianças que tinham sido doadas, às vezes para parteiros, tem muito, né? A parteira pega e a mãe dá a criança. Eu dei meu filho, né? Você fala assim na cidade, eu dei meu filho, é quase uma comoção, chocado, vai para a polícia até. Mas se você fala isso no seringal, é uma coisa muito natural. Né? E não existe uma criança que é traumatizada, eu não conheci nenhuma, por ter sido rejeição, dada. Né? A adoção, digamos assim, que pra gente é quase um tema, né? Tabu, fulano é adotado, não sei. Não existe isso no seringal. Eu me lembro que as mulheres falavam, não, esse menino, não, foi a fulana que me deu, a mãe dele mora... E aí a criança sabe onde mora a mãe dele, é um pai, mas ele está ali e não é uma criança traumatizada, nem nada disso. Eu acho que as relações, né, familiares e afetivas, né, outra coisa que me chamou muita atenção, pessoas com algum defeito físico, ou não tem uma perna, ou até alguma deficiência, né, neurológica, elas são muito integradas ao universo social e familiar. Uma dificuldade enorme que se tem na cidade. Na cidade, né, de absorver isso e tal. Lá não tem essa coisa, né? Mais uma característica que aquela pessoa tem, um defeito físico e tal, mas essas pessoas constituem família isso é mais natural, né? Eu acho que tem essa... E estão sempre ligadas a grupos familiares que têm um amparo da família que é maior. E, para mim, a convivência com a família do seu Milton foi muito forte, que me levou a pensar a minha família, né? Que é uma coisa... A antropologia sempre diz assim, você estuda o diferente para olhar para si mesmo, para olhar para a sua sociedade. Porque você vai lá e vê no lugar onde as relações familiares são tão fortes, você pergunta assim, vem cá, mas como é que é mesmo na minha... Como é que é mesmo que eu vivo isso? E o que isso interferiu assim, na tua vida, já que você disse que mexeu interferiu muito, interferiu. Acho que eu consegui, através deles, voltar mais para minha família, para meus pais. Não que eu fosse desgarrada, graças a Deus eu tenho uma família ótima, meus pais são ótimos, meus irmãos são ótimos. Mas eu fui perceber a dimensão disso de uma forma mais intensa, né? E chegou no final da minha pesquisa que eu falei, nossa, mas que rodo que eu tive que dar para voltar para o que estava do meu lado, né? E para mim foi uma vivência muito forte, assim, em vários sentidos, pessoais, emocionais, espirituais também. Esse resgate, da importância, né? Eu como filha, eu como irmã, né, dos meus pais, meus irmãos, e minha família um pouco mais extensa também, de como é que isso é constituidor, é importante, é o seu apoio, né? Mariana, ainda em relação à família, uma outra coisa que me chamou a atenção, né? Que é a coisa de, por exemplo, da mulher seringueira, dela ter eu não sei se o termo seria facilidade, né? Mas que ela tem ela pode ter vários parceiros, vários maridos, né?
E acho que a Dona Mariana mesmo, em algum momento do livro, quase no final do livro, ela tem um momento que ela fala, Dona Mariana, mulher do seu misto, não você. Ela fala que o marido, né, ele tem que ser, o bom marido é aquele que assume as responsabilidades, né? Quer dizer, que ela deixa quase claro que é possível você trocar de marido se esse marido não se encaixar nesse perfil da mulher seringueira, né? O que faz um bom marido na floresta para uma mulher seringueira? Como é que ele escolhe? Olha, eu acho assim, né, do que eu ouvi, às vezes ela não escolhe assim direito, às vezes ela pode até se arrepender porque tem uns casamentos muito jovens, né? Hoje em dia eu acho que está um pouco mudado, não sei, mas ainda tem, né, as famosas fugas, né, que tendo a ver aquilo ali como aquele primeiro impulso da adolescência, né, que você começa a sacar, né, o que está acontecendo no seu corpo, e aí uma festa, tem um namorado, não sei o que, vamos fugir, vamos. Aí foge, aí às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Né? Mas do que eu conversei com as pessoas, com as mulheres e tal, um critério é ser trabalhador, né? É uma pessoa que vai dar o sustento da casa. Não é que a mulher não vai trabalhar, porque as mulheres trabalham e muito, né? Elas são, né? E um homem sem mulher, ele fica imediatamente, ele quer arrumar uma mulher, porque ele fica meio dessituado. Mas um homem trabalhador é aquele que dá conta de vestir a mulher e os filhos, de trazer a comida para casa. O ciúme é uma coisa que conta muito negativamente, as mulheres reclamam quando e podem acabar até deixando o marido por isso, né? Mas eu notei assim que a infidelidade, ela não é um motivo como é pra gente, né? Claro que uma mulher se ofende, fica chateada, pode até se separar por conta disso, mas há um grau de tolerância para uma certa relativa tolerância, né? Para as escapadelas dos homens, que sempre tem uma fase que eles passam por isso em geral quando eles são mais novos. Mas isso tudo tem que dar dentro de certos limites, né? De respeito e de não por causa disso você esquecer a sua família, as suas obrigações para a sua família. Então, acho que claro que o carinho, o afeto, eles contam, acho que tem amor no seringal, sim, né? Não é só quero um homem trabalhador, não é aquela coisa utilitária, né? Mas são pré-requisitos muito importantes para um bom marido, é ser um bom pai, ser trabalhador, ser um provedor, não ser ciumento. Um bom caçador, segundo um bom caçador, né? Ter um respeito pela mulher, né? Mariana, agora eu vou voltar à ayahuasca. Certo. Né? Uma coisa assim que me chama a atenção é essa relação que o seringueiro consegue ter, né, com a ayahuasca, mesmo de repente tendo uma religião que chama-se de cristã, né, seja católica, até mesmo batista, no caso até da Dona Mariana. Né? Qual é o papel da ayahuasca dentro desse universo, né, de quem vive na floresta? Olha, eu não sei se eu vou responder a sua pergunta, mas vou falar alguma coisa sobre isso. Lá no Alto Juruá, hoje, o grupo do seu Milton, entre os seringueiros, é o grupo por excelência que mantém o cultivo dessa ciência, né, do cipó da ayahuasca. E tem outras pessoas que vêm, né, tomar o daime, o cipó com eles. Né? Então não há uma grande comunidade religiosa que cultiva o cipó e que toma junto. Né? Ela é uma, digamos assim, uma religião familiar, né, e que tem agregados que em geral são parentes mais extensos ou vizinhos antigos ou pessoas que estão na proximidade, né? E no seringueiro o que você percebe assim, é que, no caso da família do seu Milton, ela traz elementos da cultura indígena, né? Ela traz elementos de uma cultura seringueira, porque tem uma história um pouco antiga da ayahuasca na área também, que passa por índios, passam por pajés e que passam por outros seringueiros anteriores à família do seu Milton, que conheceram com índios e que tomaram essa bebida e criaram rituais próprios. E passa também por uma influência da doutrina do Santo Daime também. Então, na verdade, existe um conjunto de coisas que se reúnem ali dentro. E a doutrina do Santo Daime ela é fundamentalmente cristã, né? Ela traz os elementos da floresta, ela traz os elementos da natureza e ela traz o panteão, enfim, a Nossa Senhora, Jesus Cristo, né, São José. Então ela traz também toda o cristianismo, os símbolos e a história, os evangelhos, né? Então eu acho que ali foi feita uma síntese muito particular, que hoje em dia está no mundo, né? Mas se você pensar, o Santo Daime ele é uma síntese brasileira, seringueira, né? É um produto tipicamente nacional. Mariana, né? a gente está terminando esse bloco, mas eu queria saber de ti o seguinte, o que você aprendeu com os Milton? O que eu aprendi com os Milton?
tanta coisa. Eu aprendi o respeito pela floresta, eu aprendi a viver. Eu acho que eu aprendi, inclusive chegou uma época da minha vida, no final de 94, eu falei assim, para mim era muito natural se eu ficasse morando na reserva. Eu falava, não, eu vou morar aqui, eu como uma colocação, eu construo uma casa, eu faço telada, faço uma casa mais equipada, arrumo uma placa solar. Então, para mim, assim, eles me mostraram o valor da vida na floresta. Acho que fundamentalmente isso, e o valor das relações, né, familiares. Mariana, a gente vai fazer um intervalo e no próximo intervalo eu vou voltar conversando com o seu Milton. Oba. Mas eu queria saber o seguinte, aonde que as pessoas podem comprar o teu livro? Pois é, a gente está num pequeno drama agora, que é um drama positivo, porque houve o lançamento e quem tinha os estoques de livro era eu, né, e foram vendidos todos os livros no lançamento. Então agora, assim, eu estou fazendo um esforço, né, de trazer mais livros, mas a ideia é procurar uma livraria, né, estava conversando com o Gregório, deve ser a Paim, e aí pedir para eles solicitarem os livros para poder ter à disposição, porque as pessoas agora estão procurando e não tem. Mas vai haver, se Deus quiser, na Paim, e eu também vou ter alguns exemplares também. Ok, Mariana, obrigada. Gente, a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai voltar no outro bloco conversando com o seu Milton, que foi aqui, personagem do livro da Mariana, e a gente volta já já conversando com ele. Fica com a gente. Ideias da Aldeia está de volta. Eu estava antes conversando com a antropóloga Mariana Pantoja, autora do livro Os Milton, 100 anos de história nos Seringais. E agora eu vou conversar com o seu Milton, um dos principais personagens dessa história. Boa noite, seu Milton. Boa noite. Seu Milton, uma curiosidade. Como é que o senhor conseguiu abrir a sua vida, a da Dona Mariana, quer dizer, abrir as portas da casa, da família para Mariana? Bom, a gente começou, ela quando começou a subir ao térreo, chegou onde estava a nossa família, lá na nossa casa, a gente acolheu ela muito bem, e aí daí em diante a gente foi tendo relação, que é pessoal assim, conversando, e aí a gente, com o tempo que a gente teve conversando com ela começou a escrever como pesquisadora, né? Depois ela voltou a São Paulo. Quando ela tornou a voltar, foi direto para nossa casa. Ficou fazendo o trabalho dela e voltou para nossa casa, né? E a gente foi gostando do trabalho dela e andando, fazendo viagem, que nem eu. Na época, eu andei mais ela 3 meses andando, fazendo reunião dentro do seringal, nas colocações. E a gente foi pegando aquela amizade e a gente contando as histórias que a gente sabia, né? E ela achou por bem escrevendo. E aí tornou-se num livro. E quando ela chegou e disse para vocês, olha, seu Milton, todas essas nossas conversas pode virar um livro. Como é que foi a reação de vocês? A gente pensava que ela estava escrevendo, podia até publicar um livro mesmo. Mas a gente pensava assim, talvez isso não vai dar certo, porque ela é lá de fora e a fé não volta mais. Era a conversa dos meus filhos, sempre dizia, né? Mas eu sempre tinha fé porque eu já tinha andado um pouco também no nosso Brasil e vi como é que é as coisas. A gente não faz as coisas só de uma vez, né? Tem que ir devagar. A gente, quando não esperava, saiu o lançamento dos livros, né? E como é que foi para o senhor? O senhor veio para cá para o lançamento do livro, né? Eu vim, só não pude ir porque estava doente, né? Não deu para mim. Como é que o senhor está se sentindo? Sabendo que é o seu nome que está aqui, né? Que é a história da sua família, dos seus filhos, da Dona Mariana. Eu estou me sentindo muito feliz porque em cada canto que chego, que me apresenta, o pessoal, seu Milton é o dono da história do livro, do não sei o quê. A gente se sente feliz, né? O pessoal que aplaude a gente. E a Dona Mariana? Ela não está lá, ela não está sabendo como é que está rolando as coisas, porque quando eu saí de lá... Ela não quis vir? Não, que ela adoeceu, né? E está com 6 anos que ela vive doente, não pode. É assim, meio tonta da cabeça. Aí não pode sair de casa. É difícil, a ver, ainda vai mariscar ainda. E os filhos? Eu lembro que quando eu comecei a ler o livro, a própria Mariana, a autora do livro, não a sua esposa,
ela disse assim que o Pedrinho, que é um dos seus filhos, né, tinha uma certa resistência, ficava assim meio desconfiado, é o que falava menos, né? Como é que ele reagiu quando ele viu que a história do livro era verdade, que a voz de vocês, que o que vocês diziam mesmo para ela estava lá, tudo escrito, do jeito que vocês falavam? Como é que ele reagiu? Não, mas ele, até agora, ele é uma pessoa que ele assim, parece que ele não... É como dizer, crê, mas depois parece que não crê. Ele, quando eu saí de lá, eu estava saindo de lá de onde nós moramos, ele disse, pai, o senhor vai para o lançamento dos livros? Eu digo, vou. Ele disse, pai, quando o senhor vier de lá, traz um livro desse para mim, porque quero ver como é que ficou essa história. Ele sempre é aquela pessoa... E o senhor já está com o livro para levar? Já, senhora. Para cada um dos meus filhos, eu estou levando um. Ah, que bom. Seu Milton, eu fiquei com uma curiosidade também, né? Uma das coisas que a gente percebeu é que as famílias são muito numerosas, né? O Pedro, esse seu filho, é um dos seus filhos, com a dona Mariana, que tiveram, juntos com ele, com a esposa, 11 filhos. E é um casal jovem, né? O senhor e a dona Mariana também tiveram uma família muito numerosa, com vários filhos, né? Como é que é educar tanto filho, né? Ter uma família tão numerosa e conseguir passar isso que, de repente, a antropóloga Mariana chegou e percebeu, que é a coisa da educação, do respeito ao outro. Como é que o senhor e a dona Mariana educaram os filhos? Bom, aí a educação doméstica, como a gente fala, já vem dos pais da gente, né? Porque na época que eu era criança, o velho que me criou era um cearense, era da Meruoca, e ele foi o velho que me criou, assim, ele era muito paciente, ele. E aí... Aquelas coisas que a gente fazia, que ele via que não dava certo, ele dizia, meu filho, não é para fazer desse jeito. A gente, se tinha uma pessoa velha conversando, a gente não podia passar pelo meio, tinha que pedir licença. E se não fosse uma conversa mais séria, a gente vinha assim e dava aquele assunto para ele mandava a gente voltar. E assim eu fui criado e também criei meus filhos do mesmo jeito, né? E graças a Deus que criei 10 filhos. E todos me obedeceram muito bem, ainda hoje são obedientes à minha pessoa. E graças a Deus são as pessoas que me entendem bem e também entendem a mãe dele muito bem, né? E para mim isso é um grande orgulho. O senhor gosta da vida que o senhor leva no Seringal? Eu gosto, graças a Deus. E no Seringal a gente vive tranquilo, né? Seu Milton, eu vou até pegar um gancho que a Mariana tinha falado no bloco anterior, né? Essa coisa assim, dos casamentos, da infidelidade. Lembro que tem uma passagem aqui que a dona Mariana e o senhor também, a dona Mariana, sua esposa, e o senhor fala dessa dificuldade do começo do casamento, né? O senhor casou jovem, né? Foi. Dona Mariana já tinha 3 filhos, enfim. E tiveram algumas escapadelas no começo, né? Da sua parte. Isso já foi superado? Como? O senhor chegou a trair a dona Mariana no começo do casamento e ela tinha algumas mágoas com relação a isso. Já foi superado? Ah, faz Então o senhor acabou mostrando que era o homem que ela dizia que era, né? Que era sério, que podia fugir com o senhor. A gente tem épocas que a gente passa, consequências que a gente passa na vida da gente, que quando a gente é novo, a gente não pensa bem quando está fazendo besteira, né? Mas graças a Deus a gente tornou a ter boa relação sem precisar de se apartar. O senhor lembra da época, o senhor chegou a pegar a época de existência do barracão, da relação dos seringueiros com o barracão? Não entendi bem a O frase. senhor chegou a ter conta em barracão? Ah, demais, porque... E hoje em dia o senhor está na cooperativa? Exatamente. Na época eu trabalhei o quê? Não está decorado na minha cabeça, mas eu trabalhei muito mais de 40 anos com patrões, né? Porque foi a barra de 46 anos, porque eu cortei seringa em 46 anos. E na época que eu deixei de cortar seringa, já foi na época que entrou a cooperativa, a gente entrou em reunião, a gente veio, como a Mariana falou, que a gente veio para Cruzeiro do Sul, fizemos passeata, já para ver se criava umas... A cooperativa trouxe melhoria de vida? Vocês melhoraram de vida com as cooperativas? Trouxe, na época que a gente começou o trabalho, começou muito bem, a gente se sentia muito feliz. E teve muita mercadoria e também era tudo uma mercadoria, vamos dizer, não era muito barato, mas também não era muito caro, né? Hoje não, hoje a coisa mudou, porque outros pessoal que trabalham só se lembra do bolso deles, né? Mas hoje me sinto orgulhoso porque todo mundo é dono da sua pessoa, não vive na sujeição de só comprar no patrão e comprar onde quer. Se
Se vem para Tamatu, traz um produto, vende. Se vem para Cruzeiro do Sul, vende. É liberto, né? Isso é que nós trabalhamos nessa defesa e graças a Deus, eu tenho esse orgulho por essa parte. Seu Milton, voltando ao livro, o senhor acha que o fato de ter a sua história, quando a sua família aqui nesse livro daqui, muda alguma coisa na sua vida? Mudou alguma coisa para o senhor? Em relação ao livro, eu não sei nem bem dizer direito como é que eu posso dizer. O senhor falou que estava feliz, que se bom, sentia feliz. Feliz estou porque fica a história, né? A história do nosso Brasil e até no estrangeiro, porque muitos que não são brasileiros já têm um livro e já querem um livro para levar, isso aí fica uma história quase no mundo inteiro, né? Uma história que inclusive é da sua família, mas que retrata também outras famílias, né? E a relação que eu quero dizer é que serve de exemplo para muita família que não tem a união, né? Porque através desse livro só saiu porque nossa família são muito unidas, né? Porque se não fosse, eu acho que não saía um livro assim, né? Com tanta dedicação. Com certeza, e é uma história muito bonita. Seu Milton, eu queria agradecer sua presença aqui, a sua e da Mariana, que esteve aqui nos últimos blocos, né? E desejar que o senhor, quando voltar aqui, que venha visitar a gente também. Da minha parte é que agradeço, porque nunca tive num estúdio. Oh, meu Deus. Muito obrigada pela sua presença, seu Milton. Obrigado. A você, das 22 cidades acrianas que nos acompanhou até agora, uma boa noite e até o próximo programa.